e a decepção. Eu venho ensinando sobre os profetas menores, né? E dentro disso a gente vem aprendendo algumas coisas, e hoje eu quero falar de um assunto atual, mas que tem mexido muito com o coração das pessoas. E isso impacta muito a nossa comunhão, a nossa vida com Deus. Eu queria que você baixasse a sua cabeça, falasse para Deus falar com você. Fala para Deus falar com você. Fala para Deus falar com você. Fala: Deus, eu quero tanto ser ministrado hoje. Deus, que eu possa descobrir aonde tem amarrado a minha vida e eu viver as promessas que o Senhor tem para mim. Pai, que o Teu Espírito Santo marca a minha vida, marca o meu entendimento. Cobre-me com Tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu vou, sobre as águas tu. Minha alma está segura, sabes bem, se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei. Levanta sua mão e declare isso. Se o trovão, se o sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descansarei, pois sei que és teu. Põe a mão no seu coração, fala: Deus, ensina a minha alma a descansar, porque eu sei que o Senhor é Deus. A minha alma precisa estar firmada em Ti, segura em Ti. O Senhor sabe o meu futuro, o Senhor sabe o que o Senhor tem para mim nos próximos dias. Mas tantas coisas têm afligido a minha alma, tantas frustrações eu tenho carregado, tantas decepções eu tenho vivido, e isso tem me afastado de Ti, tem me afastado do Senhor, tem me afastado, Deus, de viver as Tuas promessas. Não porque o Senhor se afastou, mas porque eu me afastei do Senhor, pelas marcas desta vida, pelas escolhas certas ou erradas. Mas que hoje a minha alma esteja segura em Ti, que o Senhor possa curar as feridas do meu coração e trazer de volta a alegria da Tua salvação, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Eu quero falar sobre um profeta de Deus, um homem que andou com Deus, um homem que teve algumas vivências com Deus,
mas que essas duas palavras marcaram a vida dele. Elas são algo muito, elas são sinônimos, vamos dizer assim. Elas são muito similares, mas elas têm definições muito distintas. Quando se trata da nossa vida, elas acabam tendo um peso muito grande. A gente acha que não, né? Acontecem alguns fatos, a gente fala assim, não, eu superei, está tudo bem, agora tem essa febre, está tudo bem. Né? Todo mundo fala, quando você fala, está tudo bem. Mas não é tão bem assim. Porque marcas, situações mexem com a gente. E tudo que mexe com a nossa estrutura, ou resolve, ou vive. Ela vivencia dentro de nós. Jesus, um dia na sua jornada, ele ensinou duas coisas para os seus discípulos. Ele ensinou o seguinte, Mateus capítulo 22 e versículo 29. Jesus, porém, lhe respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Muitas vezes nós erramos na jornada, por não entender duas coisas: o poder de Deus e a palavra de Deus. E são coisas que fazem diferença, principalmente quando nós somos marcados, principalmente quando nós somos afetados na nossa vida. Vou falar sobre Elias. Elias, um profeta de Deus, um homem separado, um homem que teve uma vivência com Deus, teve uma comunhão com Deus, teve experiências com Deus. E um dia Deus, o povo de Israel começa a passar uma situação muito difícil, né? De idolatria a outros deuses. Acabe, o rei da região, daquela época, Acabe, ele casa com Jezabel, e Jezabel levanta um trono, levanta um altar para Baal. E eles começam a adorar esses deuses, eles começam a idolatrar esse Deus. A Bíblia fala que nós temos um só Senhor, e só um Deus, e só um Deus adorarás. Mas o coração desse povo ficou levado por isso. E aí eles começaram a idolatrar Baal. E aí Elias, revoltado com aquilo, se levantou e falou: mas como que vocês vão adorar Baal se nosso Deus está vivo? Não faz sentido. E aí Elias confronta Baal, fala assim: olha, eu quero fazer um desafio para você. Se realmente Baal é Deus, eu convido Baal para uma batalha. E aí nós vamos ter uma experiência. Aquele Deus que responder a oração, esse será Deus de Israel. Olha que coisa mais ousada. Existe uma nação inteira adorando Baal, e existe poucos profetas adorando a Deus. Elias faz o desafio e fala assim: olha, eu vou, e você pode vir com o seu exército. E aí Baal, 1 Reis capítulo 18, é o texto, 1 Reis capítulo 18, depois nós voltamos a Mateus, você vai entender por que eu li Mateus. 1 Reis 18, Elias faz essa convocação, e aí os profetas de Baal, eles vão. E aí quando chega no Monte Carmelo, eles começam o desafio, porque a irritação de Elias é que o coração deles estavam divididos. E aí quando vem esse confronto, Elias 18, 21, e Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada, porque eles não tinham convicções em Deus, eles não tinham a certeza de qual Deus eles estavam servindo. E aí Elias passa aquela experiência poderosa, marca o coração daquele povo, marca o coração deles de uma maneira muito forte. Desce fogo do céu, consome aquele holocausto, uma experiência fantástica. Isso porque Israel estava um bom tempo sem chuva, eles estavam debaixo de seca. E aí mais uma vez eles começam a cobrar Elias: nós vamos passar necessidade. Aí Elias pega e fala assim para Acabe: fala para o rei Acabe subir ao monte e começar a enxergar, a ver que existe uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse era um sinal de uma grande chuva. Ele enfrentou os profetas e venceu. Ele decretou a chuva e Deus respondeu. Então isso mostra que Elias tinha uma intimidade muito grande com Deus.
porém, fala comigo assim, porém, capítulo 19, olha o que Acabe faz. Ora, Acabe faz saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar a espada todos os profetas. Eles fizeram Elias saber que os profetas tinham sido mortos através das espadas. Os profetas morreram. Elias tinha acabado de vencer a batalha, tinha acabado de orar e Deus responder. Agora veio para Elias a frustração. Elias se frustra porque a notícia chegou e falou assim: você está morto, ela vai te matar. E aí Jezabel manda uma mensagem para ele. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e lhe disse: assim me faça os deuses, se até no outro dia, ou seja, nas próximas 24 horas, eu não fizer da tua vida como a de uma deles. Vou traduzir para você: nas próximas 24 horas eu vou te matar. Foi esse o recado dela. Como eu matei os outros profetas, eu também vou matar você. Irmãos, o coração do profeta acelerou e ele fez o quê? Fugiu. Mas ele fugiu com o coração marcado. Ele fugiu com o coração depressivo, machucado. A pergunta que fica é: ele teve uma experiência com Deus, ele viu os milagres de Deus, ele orou e Deus respondeu. Como pode agora ele fugir diante de um inimigo da terra, que Deus também poderia dar para ele a vitória? Fala comigo assim: não faz sentido. Não faz. Gente, olha para você ver. O mais difícil, ele mexeu em toda a estrutura ecológica, não, fúsio da terra, da estrutura climática. Choveu. Agora ele vem com os profetas e fala assim: vai descer fogo do céu. Desceu. Agora vem uma mulher e fala para ele assim: eu vou te matar. Ele fugiu? Tinha alguma coisa de errado. O coração de Elias se frustrou e se decepcionou. Porque toda pessoa marcada, ela foge ao invés de sentar e resolver a situação. A frustração, vou definir para você. A frustração é a expectativa que você tem de algo e não acontece na sua vida. É o que você constrói através da circunstância. Algo que não aconteceu te frustrou. Aquilo mexe com você, sim ou não? Murcho, porque você tinha uma expectativa. Você tinha uma expectativa de que você iria ganhar mais e o seu chefe não te deu aumento. Aí você começa a desanimar do trabalho e quer sair. Geralmente é assim, é ou não é? Aí você cria uma expectativa de um relacionamento. Aí não dá certo. Você quer fazer o quê? Não relacionar de novo. Aí você cria uma expectativa de que você vai realizar determinado sonho, vai lá e não acontece. O que acontece? Você fica frustrado. Isso é a frustração. A decepção é quando alguém marca você. A expectativa que você criou em alguém e aquela pessoa não atendeu a sua expectativa. Aquilo também te marca. Aí você não quer ter relacionamento, aí você não quer conversar, aí você quer fugir. De alguma maneira, aquele acesso começa a te bloquear. Ou seja, nós queremos fugir das coisas. Aí tem um terceiro elemento. Eu te falei da frustração e da decepção, agora eu te falo da batalha da mente. Juntando esse ambiente, você é inserido, começa uma batalha fulminante na sua mente. Porque você está num ambiente totalmente ferido. E ali vem o pensamento: bom, se ela matou os outros profetas, eu sou o próximo. Quem me garante que Deus vai me livrar? Quem me garante que Deus vai mudar a minha realidade? Quem me garante que eu não vou vencer? Ah, beleza, pastor, não é sobre Deus, mas é sobre alguém. Quem me garante que a igreja não vai me ferir? Quem me garante que o meu irmão discipulado não vai ferir? Quem me garante que a minha esposa não vai me ferir? É uma série de coisas que vão mexendo na nossa mente. A comparação, a dor, o sofrimento. E aí a gente começa a fazer o quê? Eu quero ficar no meu canto. Como se isso fosse trazer superação das marcas que eu estou carregando. Querido, você pode mudar de igreja, você pode mudar de ambiente, você pode mudar de casa, você pode largar do casamento. O problema não está no lugar, o problema está em você, porque as lembranças estão dentro de você. A gente tem mania de achar que mudar vai resolver o problema, porque tudo que você não resolve, você carrega.
Tudo que você não enfrenta, passa na ceia a vivenciar de novo. A Bíblia fala que tudo que você constrói na sua mente, aquilo que você gera na tua mente a forma que você enxerga, como que você vê, é o que você vai construir do lado de fora. Por isso que a mente é um campo de batalha onde Satanás alimenta o tempo inteiro. Ele alimenta com as frustrações, ele alimenta com a dor, ele alimenta sobre o outro, porque ele cria uma coisa chamada sofismas. Sofismas são mentiras criadas por Satanás atrás de uma verdade. Ele cria na sua mente que é uma verdade, mas na verdade é uma mentira. E aquilo vai trazendo força para a dor que você está carregando, principalmente quando se trata de alguém e expectativas não alcançadas. E isso Satanás criou muito bem na mente de Elias. Aí você pode falar assim: pastor, mas Elias era um homem de Deus. Irmãos, você pode andar com Deus, você pode caminhar com Deus. Por isso que Jesus falava assim: orai e vigiai, para não entrar em tentação. A carne é fraca, mas o espírito precisa estar pronto. Porque se nós não trabalharmos o tempo inteiro vigilantes, confrontando a nossa mente, discernindo os nossos pensamentos, Satanás vai tomar conta da nossa mente, vai endurecer o nosso coração e vai matar o nosso propósito. Porque no momento de dor, nós nunca vamos compreender o que Deus está fazendo. No momento da frustração, nós não vamos enxergar os anjos de Deus me guardando. Aí eu te faço uma pergunta: mas Deus não fez ontem? Quantas experiências que você teve com Deus e Deus realizou na tua vida? Só que a gente vai ouvindo tanto não ao longo da jornada, tantas coisas vão acontecendo em seguida. Ao invés de me alimentar o meu coração por fé, eu alimento o meu coração pelas dores. Eu alimento o meu coração pelas frustrações. E acredito que fugir é muito mais fácil do que enfrentar. E foi exatamente isso que Elias fez. Ele fugiu para não ter que enfrentar as batalhas, as mentiras que estavam cercando a mente dele. A minha pergunta para você hoje é: o que as frustrações e as decepções têm feito na sua vida? Quantas promessas que Deus já liberou sobre você? Quantas palavras proféticas que Deus já liberou sobre a tua vida? E ainda a sua mente começa a cair no engano, começa a cair no vacilo das coisas. Tem uma canção que fala, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier. Tem alguém comigo aí? Se tudo der certo, mas se não der. Essa canção mostra uma coisa: que Deus é imutável. Não fala da circunstância, fala da imutabilidade de Deus. Se Ele fizer, Ele é. Ele está falando da imutabilidade de Deus. Deus é imutável, independente de como eu estou. Só que tem um segundo trecho que fala: eu adoro pelo que Ele faz, haja o que houver. Não adoro, né? Não. Eu não adoro pelo que Ele faz. Então vamos lá. Se Deus fala não e te frustra, será que a adoração é a mesma? Se alguém vai lá e te marca, será que o perdão é o mesmo? Aí Jesus vai lá no texto e fala assim: vocês erram por não conhecer a Escritura e o poder de Deus. Porque a única coisa que pode destruir o trono da frustração na nossa vida, o trono da decepção, é a Escritura
e o poder de Deus. E são duas coisas que Elias, naquele momento, deixou passar. Porque se ele lembra das escrituras, ele saberia que existia o Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, que são chamados segundo o seu. Quem foi chamado por Deus aí, diga amém. Então nada é por acaso. Deus ainda está no controle. Se Deus é imutável, tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Tudo que Deus permite é necessário. Porque se não tem frustração, não tem amadurecimento. Se não tem decepção, não tem maturidade. Nós precisamos ser marcados para aprendermos a amadurecer diante da situação. Por isso que Jesus traz os discípulos para perto e falou assim: olha, vocês estão errando porque vocês estão agindo pelo que sente e não pelas minhas escrituras. Vocês estão errando porque vocês esqueceram do meu poder. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Se você passou tempo de vergonha, é porque tem tempo de glória e de honra na tua vida. É preciso ter vergonha para poder ter honra. É preciso ter vergonha para ter honra. Todo mundo quer a honra, né? Não, pastor, Deus me honra. Fala para o seu irmão assim: para honra, tenha vergonha. Ah, mas Deus quer que você seja envergonhado? Fala para o seu irmão assim: não. A vergonha, ela vem por uma escolha nossa, mas a honra vem pelo cuidado de Deus conosco. Não é porque nós merecemos, porque Ele é tão misericordioso que Ele fala assim: você caminhou errado, Elias, vem para cá, eu vou ensinar para você algo. Por isso que quando nós somos marcados e falta o entendimento da palavra, e falta o poder de Deus, a nossa mente, através das setas malignas, destrói o propósito de Deus em nós. E é tão interessante que Deus fez da mesma forma com Oséias. Oséias também foi a mesma linguagem. O meu povo está perecendo porque falta conhecimento. Porque as coisas dessa vida vão levando, nós vamos sendo levados pelas coisas dessa vida e vamos esquecendo das promessas de Deus. Ei, meu querido, eu estou aqui para te lembrar um negócio. Tem promessas que você nem lembra, mas eu estou aqui para te lembrar: Deus ainda vai realizar, Deus ainda vai fazer. Eu declarei esses dias e vou voltar: promessas antigas serão vivenciadas ainda este ano, em nome de Jesus. Deus ainda tem promessa para realizar. Quem crê, diga amém. Mas para isso, você precisa vencer a frustração e a decepção, porque não te deixa ver. O problema é que você não enxerga, você não vê que Deus está fazendo. Fala para o seu irmão assim: tudo que Deus permite é necessário, e tudo que Deus faz é importante para o seu amadurecimento. Se você foi florido ou foi frustrado, é glória a Deus, porque tudo passa por isso. E como a gente gosta de sofrer, né? Eu estava falando de manhã que é igual uma pessoa que é casada, né? O marido chega, é igual aqui na igreja. Vou dar um exemplo meu da igreja. Chega de falar de casamento, né? Eu chego aqui na igreja, eu vou falar do meu exemplo do Rafael, que é mais legal, porque isso acontece toda hora. Eu falo para ele assim: Rafael, toca teclado porque o ambiente da igreja fica melhor. Não, porque eu sou bom no violão, pá. Aí quando chega o violão, ele abaixa até a cabeça de vergonha. Eu falo: não vou falar nada. Porque eu já falei. Se eu for estressar, o que vai acontecer? Eu vou acabar com o meu ambiente. Sim ou não? Mas vai chegar um momento que ele vai o quê? Amadurecer. Agora, se eu for imaturo, nós vamos ficar batendo de frente toda hora. Sim ou não? Por quê? Porque ele vai ficar frustrado e eu também. Só que é necessária a frustração. Quando acontece um incidente, ele fica frustrado. Aí eu falo assim: bom, agora ele vai amadurecer. E ele tenta provar para mim que é diferente, mas tá tudo bem, isso faz parte da idade. O que eu quero te ensinar, que muitas vezes a gente quer bater em cima da mesma coisa. Ao invés de você ficar brigando pela mesma coisa, muda o ambiente, muda a maneira de enxergar. Hoje eu mudei, hoje ele faz, eu fico quieto, falo assim: Deus, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho
eu cantarei a bondade. Pastor, por que você canta a fidelidade? Porque ele é a resposta da minha oração. Um dia eu pedi para Deus um levita na casa dele, e Deus me enviou ele. Não é perfeito, mas é o que Deus me deu. E eu preciso ter paciência para lapidar ele, para ele ficar da maneira que Deus quer que ele seja. Então o que você está vivenciando é resposta à sua oração. Não adianta você ficar bravo, querer fugir. É igual casamento, eu vou fugir da minha casa, vou fugir do meu esposo, que ele faz a mesma coisa. Querido, a expectativa é sua, mas a realidade é outra. A maturidade faz chegar as coisas como elas de fato são, e o que precisa ser moldado para que se possa melhorar. É igual quando não é o tempo de Deus na tua vida. A expectativa sua é tanta, de tanta coisa. É de tanta coisa. É expectativa disso, expectativa daquilo. É de tanta coisa, que no final das contas, nada acontece como deveria acontecer. E aí você fica totalmente frustrado. Você fica totalmente decepcionado. Você fica totalmente distante de Deus. Aí não ora mais, aí não busca mais, aí não tem o tempo de consagração com Deus mais. Aí você vai distanciando de Deus, porque a mentira do diabo se torna verdade na tua mente. A mentira do diabo se torna verdade. Ao invés de você aproximar daquilo que Deus tem, você faz o quê? Distancia. Fala para o seu irmão assim, em nome de Jesus, você hoje, me ajuda aí, vai vencer a frustração, a decepção. Pega na mão dele e fala assim, vamos juntos viver a promessa de Deus nesses próximos dias. Chacoalha ele aí e fala, vamos embora, tem promessa chegando para a nossa vida, em nome de Jesus. Valeu, eu creio. Aleluia. Tem 3 coisas importantes que eu quero te ensinar. A primeira coisa para você vencer a frustração e a decepção, fala para o seu irmão assim, seja cheio do Espírito Santo. Tem um texto interessante que Paulo fala assim, não vos embriagueis com vinho que traz dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Irmãos, é interessante que Deus, quando pega Elias, Deus manda ele para uma casa pior do que a situação dele. Como que Deus é, irmão? Como que é a lógica de Deus, né? Fala para o seu irmão assim, a matemática de Deus é diferente da nossa. Deus manda ele lá e chega assim, vamos lá que eu vou te... Elias, está com fome? Tô. Agora eu vou te levar numa família que vai te sustentar. Aí eu chego lá na casa, vou comer. Eu não tenho nem para mim. Ué, mas como assim? Deus me mandou aqui, ué. Como que não tem para você? Aí a mulher vem e fala, olha, eu tenho um pouquinho, é para mim e para o meu filho, vamos esperar a morte, que eu não tenho nada. Irmãos, se a frustração não fosse curada, o que Elias tinha feito? Voltado para trás. Se a frustração e a decepção não tivesse sido curada no coração de Elias, através da experiência que ele teve com Deus na caverna, com certeza ele tinha voltado para trás. Porque mais uma vez ele ia declarar o quê? Fui frustrado. Deus me decepcionou. As pessoas me decepcionaram. Porque toda pessoa que não resolve, ela carrega. E todo fato mostra a maturidade que você tem. Por isso que tem coisas que acontecem de novo. Só para saber o nível da sua maturidade para a solução daquela situação. Às vezes não é nem na igreja, no seu trabalho, na sua casa. Às vezes é com o mesmo pastor. Às vezes é com a mesma situação. Aí você fala assim, mas de novo, ninguém me respeita. Ninguém me aceita. O problema é que você ora e Deus fala para o seu irmão assim, ouve. E Ele sabe o que está dentro do seu coraçãozinho. E para Ele te levar aonde Ele deseja, Ele precisa te decepcionar para poder te promover. Antes de uma promoção tem uma frustração. Antes de uma realização de uma promessa tem uma decepção. Porque toda pessoa que suporta o processo vive a promessa. Que legal. É aí que está o segredo das coisas. Por isso que Deus permite coisas e pessoas te decepcionarem. Coisas e pessoas te frustrarem. Porque aonde está o teu coração? A Bíblia fala o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ele falou assim, olha, não é as coisas nem as pessoas, é me amar acima de qualquer coisa. Porque se o homem te decepcionar, eu ainda sou Deus. Se alguém te frustrar, eu ainda sou.
Se os seus sonhos não realizar, eu ainda sou suficiente. Não é como você pensa, mas é como eu já projetei para a sua vida. É como quando ele fala para Acabe, fala assim: Acabe, sobe lá em cima, tem chuva vindo. Aí Acabe sobe uma vez e fala assim: mas onde? Eu não estou vendo nada aqui. Mas como que pode isso? Aí ele vai de novo, vai lá. Ele falou: Acabe, é 7 vezes. Quando Acabe sobe a 6ª vez, aquilo marca o coração de Acabe de uma maneira poderosa. Porque quando Acabe sobe a 7ª vez, ele fala assim: quando você subir vai ter uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal de uma grande chuva que Israel vai receber. Deixa eu falar uma coisa para você. Depois de uma frustração, vem uma chuva abundante sobre a tua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que nesses próximos dias, após a superação, uma abundante chuva virá de uma maneira poderosa, de uma maneira gloriosa, e você será honrado de Deus em nome de Jesus. Eu recebo. Aleluia! Faz chover, faz chover, abra as comportas do céu. Por isso que você não pode questionar os processos da sua vida, porque o que você não entende, Deus sabe. Fala para o seu irmão assim: o que você não entende, Deus sabe. É igual Naamã. Naamã, eu lembrei isso agora, que incrível, né? Naamã viveu a frustração e decepção. Primeiro, a expectativa é que o profeta iria orar por ele e ele iria ser curado. Primeiro, a expectativa é errada. Segundo, o profeta fala assim: manda ele, nem foi o profeta, né? Eu disse: fala para ele lá, ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes, que ele vai ser curado. Além dele não receber a presença de Eliseu, ele ainda manda recado por terceiros que Deus ia fazer alguma coisa. Imagina a cabeça do homem. Irmãos, imagina a batalha que Naamã viveu naquele momento. Imagina o que a mente dele estava induzindo a ele. Porque quando existe uma marca de uma ferida, a pior versão nossa vem para fora. É nessas horas que Deus vê: é a minha palavra ou é as suas emoções? Por isso que Davi falou: olha, eu preciso guardar a palavra de Deus no meu coração. Batalhas da mente só se vence pela palavra. Por isso que Mateus 4 revela muito isso. Jesus venceu Satanás através da palavra. Tudo que Satanás falava, Jesus tinha a palavra certa. Se eu não tenho comunhão com a palavra, a verdade não vive em mim. Se a verdade não habita em mim, as minhas emoções vão gritar por si só. Como que eu vou viver a promessa? Como que eu vou viver o que Deus tem? Se até chegar lá, muitas coisas acontecem constantemente. Principalmente quando existe uma necessidade. É uma coisa terrível. A gente mata e morre hoje por causa de dinheiro. Mata e morre por causa... É uma coisa terrível. Porque quando nós estamos frustrados, nós marcamos a vida de uma pessoa. Mas todo homem cheio do Espírito Santo, toda mulher cheia da palavra de Deus, ele exala a graça de Deus aonde ele está. E eu estou diante de um povo que vai ficar cheio do Espírito Santo de Deus. Fala para o seu irmão assim: seja cheio do Espírito Santo de Deus. E é interessante que quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, aonde você chega, alguma coisa acontece. Fala para o seu irmão assim: alguma coisa acontece. Fala para o outro: fala, alguma coisa acontece. Mais forte, fala, alguma coisa. Mais forte, fala, alguma coisa acontece. Levanta a sua mão e fala assim: essa semana alguma coisa vai acontecer na minha vida, em nome de Jesus. Cadê o amém do tamanho da sua fé? Aleluia! Alguma coisa acontece. Segunda coisa que Elias teve que aprender: a mudar o ambiente do coração. Queridos, quem não muda o ambiente, vive debaixo do mesmo ambiente. Ele poderia viver naquele ambiente de derrota por muito tempo. Ah, não deu certo, me feriram, me machucaram. É assim mesmo, né? Ficar lamentando por aquilo que fez. Volta a dizer, fala para o seu irmão assim: a matemática de Deus é muito diferente da sua. Infelizmente 2 mais 2 não é 4. O óbvio não é óbvio. É simples, mas não é óbvio. Fala para o seu irmão assim: é simples, mas não é óbvio. Deus é a coisa mais simples do mundo, mas não é óbvio. Você já reparou para pensar?
não é óbvio. Você fica assim, meu Deus, qual que é o caminho que Deus vai usar por mim? Vamos entender aqui um pouco essa matemática. Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, olha que coisa fácil. Olha que coisa fácil. Deus simplesmente pegou e falou assim: você me serve? Sirvo. Você me honra? Honro. Então tá bom, vai pra fornalha. Ué, o que é isso? Não, e detalhe, 7 vezes mais quente do que estava. Que matemática que é essa, irmãos? Por isso que tem processos que você não entende. Mas se tem uma palavra e se tem a presença, você suporta. Agora, se falta a palavra e se falta a presença, você morre. Tem pessoas que morrem no processo, porque não amadurece, porque não cresce diante dos fatos. Por isso que tem muita gente na casa de Deus, frustrada com Deus, porque cria uma expectativa e não acontece. Cria situações e não ocorrem. E fica perguntando para Deus: onde eu errei? Por quê? Por quê? Por quê? Porque falta o entendimento da palavra e a confiança no poder de Deus. Irmãos, ainda é o tempo que a estéril se torna mãe de filhos. Ainda é o tempo que onde existe escassez, tem um tempo de prosperidade. Ainda onde é o impossível para você, ainda é milagre de Deus na tua vida. Ainda aquilo que você deseja, Deus faz acontecer. A palavra de Deus diz que agrade o Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo. É isso que você vai receber para a tua vida nesses dias. Ele tudo fará. Fala para o seu irmão: se a palavra muda o ambiente do meu coração. Irmãos, quando Paulo fala: enchei-vos do Espírito Santo, eu vou reconhecer o poder de Deus na minha vida. Eu vou conhecer o poder de Deus. Aí Elias chega na casa daquela mulher, não tem o que comer. Aí ele vai falar para ela assim: vai lá e faz para mim primeiro. Depois você vai ver, nada vai faltar na tua vida mais. Irmãos, ali entrou um ato de fé, a imutabilidade de Deus e o poder de Deus. A mente dele poderia estar ficada onde? Sou fracassado mesmo. Tá vendo? Nada na minha vida dá certo. Mais uma vez eu fui marcado. Mas Elias entendeu: o território da dificuldade é o território do meu milagre. Olha para você ver como que muda o olhar da pessoa. Porque quando a pessoa está ferida, ela vai olhar através do viés da dor. E está tudo bem, gente, todo mundo vai passar por isso. Mas quando a pessoa está cheia de Deus, ela vai olhar com o olhar de... Fala para o seu irmão assim: de fé. Fala mais para de fé. Você não olha como todo mundo vê, você olha como Deus. A missionária acabou de falar sobre a questão dos poços. Sabe por que Isaac cavava os poços? Porque tinha uma unção, um manto sobre ele. Ele poderia muito bem chegar no deserto e falar assim: mais o deserto. Só que ele chegou no deserto e fez o quê? Eu vou cavar esses poços e eles vão prosperar. Deixa eu te falar para você, os momentos difíceis da tua vida, em vez de você olhar para a frustração, porque você acha que nada deu certo, cria uma coisa no seu coração: é a oportunidade de Deus fazer aquilo que eu tenho clamado há muito tempo na minha vida. Nós nunca vamos entender os desígnios de Deus. Às vezes Deus começa a mexer e você fala assim: meu Deus, eu queria X. Só que para você chegar no X, tem que passar pela frustração e tem que ter a decepção. Por isso que todos os homens de Deus passaram pelo processo do abandono, da humilhação. Até o próprio Jesus. Jesus também foi humilhado, foi frustrado. Mas se ele vivesse debaixo da frustração, ele ia fazer o quê? Desistir da cruz. Ele só não desistiu porque ele entendeu que o propósito é muito maior do que a vida dele. Toda pessoa que entende que o propósito é maior do que a sua vida, não desiste daquilo que Deus tem para você. Às vezes você pode olhar e falar assim: está muito difícil para você, mas não está impossível para Deus. Aí a pergunta que Jesus fez: o que é impossível para Deus? De novo, parecia ser muito óbvio. O que é impossível para Deus? Porque a impossibilidade não está em Deus. A impossibilidade está do olhar que eu tenho sobre as coisas. É eu que construo essa barreira da imutabilidade, do poder de Deus na minha vida. Por isso que quando você muda o ambiente, você muda a realidade. Fala para o seu irmão assim: quando eu mudo o ambiente,
eu mudo a minha realidade. E para eu fechar, terceira coisa, primeiro, a presença do Espírito Santo. Segunda, o ambiente. O terceiro é a palavra. Irmãos, nós temos que trazer a palavra de Deus para o nosso coração todos os dias. Ter uma vida de comunhão com a palavra é uma vida de edificação do Espírito. O pecado você se vence pela palavra. Os dias difíceis você vence pela palavra. Os desgastes emocional você vence pela palavra. Aqui nesse contexto, Jesus estava contando uma parábola, onde eles prepararam a festa, fizeram todo o banquete, e o povo simplesmente se desgastou, fez uma lambança, foi um negócio terrível. Aí Jesus falou assim, está vendo? Mesmo fazendo tudo maravilhoso, o povo ainda não sabe desfrutar daquilo que eu faço. Porque o povo erra, porque falta a presença, por não conhecer o poder de Deus, e por não ter claro as minhas escrituras. Sabe, irmãos, eu fico percebendo que nesses últimos tempos, nós estamos vivendo tanto uma dopamina barata, que os momentos são mais importantes do que a presença. Que pequenos momentos são mais eficazes do que a palavra de Deus na nossa vida. Irmãos, a fé só é edificada, não é pelos momentos, é pela presença e pela palavra. A mente só é edificada pela presença e pela palavra. Não é a palavra, vocês estão me ouvindo aqui, maravilhoso, estou te edificando. Mas o mais importante é lá no seu quarto, você pegar a sua Bíblia e ter um momento com Deus. Porque lá Ele vai edificar a tua mente, o teu corpo, o teu espírito. Porque a palavra, ela entra na minha mente, no meu corpo e no meu espírito. Agora, quando existe a ausência da palavra, nada na minha vida é edificado. Eu posso te falar muito, eu passo muita batalha na minha mente, mas é muito, você não tem ideia. E todos os dias é uma luta diária, todo tempo. Tem dia que eu venho pregar, eu falo, Deus, o que eu vou pregar? Eu estou desesperado. Porque passa tanta coisa na minha cabeça que eu não consigo às vezes filtrar. Falo, meu Deus, que desespero é esse? Aí vai mexendo na estrutura da minha vida, nos meus negócios, eu vou ficando maluco. Aí é onde eu falo assim, opa. Olha o sofisma querendo dominar minha mente aí, ó. Vai para lá, Satanás. E eu começo a respirar e colocar as coisas tudo em ordem. Porque aonde existe o Espírito de Deus, tem uma coisa chamada Shalom. Fala pro seu irmão assim, aonde tem a presença de Deus, tem o Shalom de Deus. Fala pro seu irmão, paz. A paz que excede todo. Quando ele fala entendimento, é corpo, alma e é visitado pelo Shalom de Deus. E aí você começa a ter clareza e paz. Por isso que a palavra é um fundamento importante na nossa vida. Ele te ajuda a vencer a decepção e ele te ajuda a vencer a frustração. Hoje eu quero fechar essa palavra com você dizendo para você, chegou a hora de você mudar a página da tua vida. Fala para o seu irmão, chegou a hora de você mudar a página. A frustração e a decepção te faz olhar para o passado. A presença e a palavra te fazem enxergar o presente e o futuro. E é interessante como Deus trabalha o presente, o meu estado hoje, e Ele deixa claro o futuro amanhã. Ele deixa claro, fala com o seu irmão assim, Deus deixa claro o seu amanhã. Tem uma música que fala, né? Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de... Fala para o seu irmão, a última palavra vem de Deus. Está frustrado? Glorifica a Deus. Pastor, eu estou decepcionado, você não sabe o tanto. É tempo, é Deus te chamando para a maturidade. Porque o que Ele tem para você, você precisa amadurecer. Coloca-se de pé. E muitas vezes isso vem de quem você menos espera. É quem você confia. Porque até o relacionamento, para amadurecer, precisa passar pelo processo da frustração e da decepção. Toda pessoa que não supera isso, não consegue ter vínculo, não consegue ter aliança. Na vida com Deus, você vai se decepcionar e vai se frustrar.
no relacionamento conjugal, no relacionamento de amizade, de liderança. Não adianta, não tem áreas da tua vida que esses dois pilares não vão existir. Mas o problema não é ficar vivenciando isso, o problema é como reagir. E hoje eu te ensinei, é a presença do Espírito Santo, é a palavra de Deus, é o poder de Deus na nossa vida. Fala isso para Deus. Fala: Deus, hoje eu quero vencer a frustração. Eu quero vencer as batalhas que estão na minha mente. Pastor, é muito fácil falar, mas eu tenho vivido batalhas muito difíceis da minha mente. Batalhas que têm me sufocado, batalhas que têm me deixado desesperado, ansioso. Porque eu não consigo confiar. Fala para Deus. Porque tem batalhas que são difíceis, principalmente da dor, da frustração e da decepção. Mas hoje Deus está chamando você, o segundo semestre está começando. Eu ainda vou fazer uma nova história na tua vida, diz o Senhor. A promessa ainda vai se cumprir, querido. Ei, às vezes você passou este ano até aqui frustrado, decepcionado, com pessoas, com empresários, com coisas. Eu estou aqui para te anunciar, Deus está vendo tudo. E Ele já declarou a vitória sobre a tua vida. Promessas antigas vão se cumprir. Promessa que você nem lembra mais. Coisas que você orou há muito tempo e você já até esqueceu. Deus está lembrando você hoje. É tempo de vencer a frustração e a decepção, para que se cumpra essa palavra na tua vida. Amém.